Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HTMX, o fundo de hotel. Esse fundo eu comecei com. Eu não queria acompanhar ele mensal, acho que vocês já sabem disso, né? Mas aí eu comecei acompanhamento depois daqueles baitas dividendos que eles estavam pagando e o relatório que não saía. E aí depois eu expliquei para vocês e parece que o pessoal gostou e pediu para eu continuar fazendo, então vamos continuar acompanhando o HTMX mensalmente desde que ele publica os relatórios. E nesse vídeo eu fiz um gráficozinho do Excel para ver se eu gosto de trazer Excel para vocês. Então vamos lá, mais um mês acompanhando o HTMX, o fundo da BTG de hotel. E pessoal, olha só, quem assistiu o vídeo, eu não sei se o vídeo do ranking já saiu, ou vai sair, se vocês estão vendo antes ou depois do ranking de gestoras. O grande problema da BTG sempre foi o atraso no relatório. E pessoal, se vocês olharem, o relatório do HTMX de maio já saiu. E eles até colocaram isso, parece que o BTG fez isso com todos os fundos. Vamos ver se isso de fato vai continuar, eles produzindo. Então já saiu, então já eu já trago o vídeo de maio do HTMX. Mas é sempre importante trazer o acompanhamento dele. Continua com essa defasagem colossal entre o valor de cota mercado e cota patrimonial, principalmente por causa vocês vão ver daqui a pouco o motivo, né? 2,19 por cota, 18,3 de dividend, 15% em relação ao valor da cota e 18% em relação ao patrimonial. É um colosso, muita coisa, e a gente já vai ver o porquê, mais uma vez, o motivo disso. Pessoal, a parte de cenário a gente já sabe, vamos passar aqui. Bons números esse mês, no mês de abril, né, ele melhorou bastante a questão de taxa de ocupação. A gente viu isso no mês passado, quedas de taxa de ocupação, diária média aumentou também, o Heavy Par, a receita por quarto, né, também aumentou. Bons indicadores, melhora no fundo, muito bom mesmo. Então aqui o recebimento por quarto também aumentou muito. Aqui a gente coloca, né, que o resultado de março está em linha com a administração hoteleira, porém menor do que o mês do ano passado, por causa que março do ano passado foi atípico por causa do show do Coldplay, aquele show de 6 shows lá que ele fez e lotou São Paulo, que foi recorde inclusive, né, do Heavy Par, quase 450 por quarto, então meio fora da curva, então ele está em linha. Relação ao calendário de evento de março de 24, as feiras internacional Expo Revestir se destacaram. Na segunda metade do mês, período que as férias ocorreram, os indicadores de ocupação diária foram alavancados. Como resultado, a distribuição média por quarto foi de 2.088, 18, quase 19% acima. Em relação aos indicadores operacionais, o fundo apresentou ocupação de 62,4, diária média de 594 e Heavy Par de 371, muito bom, melhorou muito em relação ao mês passado. Aqui, pessoal, obviamente, a gente volta para a explicação. Eu gosto muito de usar o dezembro como parâmetro, né? Que esse daqui não tem lucro de venda com quarto, que não é recorrente. E eu fiz um estudo que vocês vão entender o porquê que a gente não pode usar essa precificação, porque o mercado precifica esses valores como recorrente. E essa diferença está exatamente por causa da questão do lucro distribuído. Ele distribui muito por causa da questão do lucro de vendas com quartos, né? Então eles até colocam aqui, olha só, o lucro com venda com quarto foi maior do que a receita com diária. Isso é normal, né, em termos de lucro, né, mas não é o recorrente do fundo, ele não pode ser precificado todo mês por causa disso, porque uma hora a quarta acaba. Né, então eles colocam que já foram vendidos 500, já vendeu mais unidade do que eles têm hoje, embora eles sempre façam compras de novos quartos, né, mas é muito importante a gente ter em mente, ou a gente vai entender que isso daqui é recorrente e o fundo está barato, se a gente for, ele está precificado errado, então a gente tem que entender esse ponto na hora de precificar o fundo, né? Então aqui é a rentabilidade, o retorno do fundo, mas eu quero mostrar o estudo que eu fiz aqui para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Videozão de domingo, um vídeo muito pedido por vocês lá no grupo do WhatsApp. Aliás, se você não faz parte do grupo, a gente já está quase chegando a quase 500 pessoas. Link aqui na descrição aqui embaixo. E antes de falar sobre esse vídeo,
Então vamos mostrar o nosso querido Excel aqui. Pessoal, olha só, eu fiz um estudo onde eu peguei de março até maio de 22. Eu posso até fazer maior porque eu achei que a correlação foi positiva, mas ela não é tão... existem várias outras variáveis que afetam isso. Eu peguei a quantidade de quartos, porque se a gente pegar no relatório, ele coloca aqui a quantidade de quartos que o fundo encerrou o mês operando e a receita de locação, né, a receita de diária. Então, pessoal, eu peguei todos os relatórios de março até maio. Obviamente, aqui teve um salto de novembro a agosto, que foi aquele problema que eu relatei para vocês, né? Em termos de quartos, né? Ele saiu, ele 454, depois ele subiu para 496, depois caiu para e veio caindo aqui. E o receita com diárias. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma correlação entre o número de quartos, a quantidade de quartos e a receita. E se a gente for pegar, pessoal, a correlação foi positiva, porém não tão alta assim. Obviamente, quanto mais próximo de 1, mais perfeita é a correlação. Se a correlação fosse 1, significa que é 100% da certeza que aumentando o quarto você aumenta a receita de diária. Então, você tem um aumento. Então, aqui a gente tem a correlação é positiva, que significa que se você aumenta quarto, você aumenta a diária. Se você reduz quarto, você diminui a receita diária. Parece meio óbvio isso, mas por que eu trouxe isso? Primeiro, para mostrar que não é somente isso que afeta, tanto é que se vocês pegarem aqui, vocês têm alguns meses onde a receita foi muito grande, principalmente dezembro, por causa de festas de fim de ano, né? A gente tem dezembro que são muito ocupadas, e não somente festas de fim de ano, mas empresas utilizam, né, para poder fazer festas, essas coisas, né? Mas assim, a correlação ela é positiva, mas por ela estar abaixo de 1, até abaixo de meio, significa que não somente isso daqui influencia isso diretamente, tem essa relação completamente direta. Tem uma correlação positiva, porém existem outros fatores também que afetam, não somente a receita aumenta, não somente em função do aumento do quarto, mas em outros motivos. Mas por que eu trouxe esse dado para vocês? Que primeiro, que mostra que existe uma correlação positiva. E o que eu quero dizer? Obviamente, pessoal, se a gente continuar vendendo, se o fundo continua vendendo quarto e não repõe esses quartos, a receita diária cai. Então, isso é só para mostrar para vocês que, de fato, o que vale nesse tipo de fundo de renda é a receita recorrente. Obviamente, pessoal, lucro vale também, é importante ter venda, principalmente quando as vendas têm lucro, né? Mas assim, não todo mês, né? Ele praticamente vende todo mês. Então, o HTMX, ele não é um fundo de receita de renda, ele é um fundo de trade de quarto, basicamente, se a gente for analisar isso, e está sendo precificado por causa disso. Beleza. Então, só tomem muito cuidado na hora de investir, porque ao momento que o fundo parar de vender quarto, a cotação vai despencar, porque ela vai ser precificada pela receita diária. Por isso que eu prefiro que vocês analisem a precificação com base nisso, que esse é o recorrente, do que esse. Porque esse aqui a qualquer momento pode parar. Se esse aqui parar, é porque o fundo fechou, porque ele não tem nenhum quarto alugando. Então, é só para vocês tomarem cuidado na hora de precificar, de vocês avaliarem principalmente isso daqui, né? Avaliar essa questão aqui, né, de diferença entre cota patrimonial e cota de mercado, muito grande, olhar dividend yield, porque vocês estão vendo aqui lucro de quarto, vocês não estão vendo receita recorrente. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, só para vocês entenderem essa dinâmica da HTMX, que praticamente virou um fundo de trade de quarto, né? Ele faz trade com quarto. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.